Queridos irmãos, que alegria poder estar novamente aqui, falando ao coração dos irmãos. Eu tenho o privilégio de estar, neste momento, sendo um instrumento nas mãos de Deus. Porque esse é o desejo honesto do meu coração, ser apenas um canal através do qual a graça do Senhor possa abençoar a muitos. E nesta ocasião agora, quando vamos nos deter no texto considerado texto áureo de toda a Bíblia, João capítulo 3, 16 a 21, nós estaremos pontuando a grandeza dessa revelação. Em nossa língua portuguesa, existem duas palavras com o mesmo som, mas com grafia e significado diferentes. Trata-se das palavras porquê e porquê. O porquê separado é indagativo. Por que você está tão triste? E o porquê junto é conclusivo, que responde à pergunta do porquê separado. Por que você está tão triste? A resposta é porque o Galo está cada vez melhor e o Cruzeiro cada vez pior. Portanto, o porquê separado levanta a questão e o porquê junto traz a resposta. Em nosso texto de hoje, João 3, 16 a 21, que, como disse, é considerado o texto áureo de toda a Bíblia, o porquê é conclusivo. Leiamos o texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, para uma análise correta deste texto, nós precisamos verificar qual a questão, ou quais as questões que este texto está respondendo. Para tanto, temos que voltar aos 2 versículos anteriores, João 3, 14 e 15, que diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estes 2 versículos se referem a um episódio lá do Velho Testamento, quando o povo foi punido por Deus por causa de sua murmuração. Vamos ler o episódio completo no livro de Números, capítulo 21, versículos 4 a 9. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui não tem pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito do povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti.
Ora ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para ela será salvo. E Moisés fez uma serpente assim de bronze e pô-la sobre uma haste, e era que, sendo alguém mordido e olhava para a serpente de metal, ficava vivo. Talvez este seja o texto mais ilustrativo de todo o Velho Testamento para levantar a questão: por que Jesus teve que morrer para sermos perdoados e salvos? Não poderíamos ser perdoados e salvos de outra maneira? Devemos lembrar do clamor de Jesus ao Pai quando orava no Getsêmani: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Houve completo silêncio do Pai. E então Jesus seguiu em frente, pois não havia outra solução para a redenção da humanidade. Por isso afirmamos: a aceitação da morte substitutiva de Jesus é a única maneira do pecador ser perdoado e salvo. Em João 3, 16 a 21 estão as razões para fazermos esta afirmação. A primeira razão é porque Deus amou a humanidade. O Deus da Bíblia é um Deus de amor. João afirma: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E aqui, em nosso texto de hoje, que é um texto conclusivo, João nos esclarece o tamanho desse amor. Ele amou de tal maneira a humanidade, caída no pecado, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É muito difícil para todos nós entendermos o tamanho desse amor, pois nenhum de nós, eu tenho plena certeza, nenhum de nós entregaria um filho para morrer no lugar de alguém, mesmo que esse alguém fosse uma pessoa maravilhosa. Mas Deus entregou seu filho para morrer por pessoas indignas, como lemos em Romanos 5:8. Mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus é chamado de Filho unigênito, que significa único gerado. Precisamos entender a diferença entre gerar e criar. Tudo que Deus criou é criação ou criatura, portanto, nós seres humanos somos criaturas de Deus. Mas Jesus não foi criado, ele foi gerado. O que Deus cria não é Deus, mas o que Deus gera é Deus. Em João 1,18 lemos: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Conta-se que Miguel Ângelo, depois de concluir essa obra magnífica de Moisés, estátua fantástica, ele continuou golpeando a rocha e gritando: parla, porque você não fala. Agora, eu não sei se Miguel Ângelo teve filho, mas se ele teve um filho, eu pergunto, qual a diferença de um filho para aquela estátua? A estátua foi uma criação do grande escultor, mas um filho foi geração. O filho foi sua imagem. Ele gerou alguém à sua imagem e semelhança. Nunca houve um tempo em que Jesus não fosse Deus, pois ele foi gerado na eternidade. Ele não é um ser humano evoluído, como pensam os espíritas. Segundo o Espiritismo, nós também estamos nesse mesmo processo evolutivo. Como entender Hebreus, capítulo 5, de 5 a 9? Assim, também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote,
Mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E tendo sido aperfeiçoado, veio a se tornar o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele foi aperfeiçoado de que maneira? Como pensar em Jesus sendo aperfeiçoado? Ele foi aperfeiçoado na sua humanidade. Ele se esvaziou de sua divindade até ao ponto de morrer como morre qualquer ser humano. Em Filipenses 2, de 7 a 8, encontramos este texto. Ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Passemos agora para a segunda razão. Porque Deus é um Deus de justiça. Deus é um ser moral, que galardoa o bem e pune o mal. Amor e justiça são dois elementos inseparáveis do caráter de Deus. Vemos no Velho Testamento vários episódios onde esses dois elementos estão presentes. Por exemplo, Ezequiel 22, 30 e 31, diz o texto: E Deus diz: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre as suas cabeças, diz o Senhor Deus. Caramba, que tremendo mistério. Tudo naquele povo exigia punição, exigia o juízo de Deus sobre eles, mas Deus queria poupá-los. E por um mistério que nós não conseguimos penetrar, ele precisava, coloco precisava aí entre aspas, ele precisava de alguém na brecha da intercessão. Ele precisava de alguém que estivesse levantando as mãos e clamando: juízo não, misericórdia. Mas não havia ninguém e Deus derramou juízo. Outra coisa impressionante está em Gênesis 18, 22 a 33, onde Abraão se coloca diante de Deus, intercedendo por Sodoma, porque tudo naquela cidade exigia a punição de Deus. E Abraão começou a perguntar a Deus: não fará juízo, ou melhor, não fará justiça o juiz de toda a terra? O Senhor vai, suponhamos que o Senhor, que haja 50 justos em Sodoma, não pouparia o Senhor aquela cidade? E o Senhor diz: eu pouparia por amor aos 50. E ele abaixa para 40, depois ele abaixa para 30, e ele chega a 20. E eu acho que ele ficou com vergonha de continuar, e chegou até 10. E se houver 10 justos, eu pouparei por amor aos 10. E Abraão parou aí. Mas tudo me leva a crer que se ele tivesse continuado, e chegasse a 1, que era o seu sobrinho Ló, que naquela altura morava em Sodoma, Deus teria poupado aquela cidade. Diz o Salmo 14: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Às vezes, dando uma aula ou pregando, eu faço a seguinte pergunta ao auditório:
As pessoas, de um modo geral, estão debaixo da ira ou do amor de Deus? A resposta quase sempre é a mesma. Estão debaixo do amor. Mas espere um pouco. Vamos ler João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quer dizer que as pessoas não estão debaixo do amor, mas da ira de Deus. E eu quero trazer aqui uma ilustração bem batida, mas porque tenho tanto tempo que eu não prego aqui na igreja, eu vou repeti-la. É a história de uma galinha que tinha 10 pintinhos. E ela cacarejava quando pressentia um perigo e os pintinhos todos corriam para debaixo das suas asas. Mas entre os pintinhos havia um que eu dei o nome para ele de Zeca Fujão. Quando todos corriam para debaixo das asas da galinha, que eu chamo de Tatinha, Zeca Fujão dizia: meus irmãos são os maricas, tudo corre para debaixo da asa da mamãe, eu não preciso de correr para debaixo das suas asas. E um dia, todos no galinheiro, a porta fechada, achei um curto-circuito, aconteceu ali, começou a pegar fogo no galinheiro. E foi aquele pandemônio, as galinhas voando, chamuscadas pelo fogo, saíam por uma abertura que tinha próximo ao telhado e fugiram. E aí na fazenda acordaram e conseguiram apagar o incêndio. E quando aquele fazendeiro abre a porta e olha dentro daquele galinheiro todo enfumaçado, ele vê uma galinha toda queimada. E ele a levanta e debaixo dela saem todos os pintinhos vivos. Mas ele, prestando atenção, ele viu num canto assim um pintinho todo queimado. Quem era? Era o Zeca Fujão. Então você imagina a cena. Aquela mãe, percebendo o perigo, ela decide morrer. E ela cacareja e chama todos para debaixo das suas asas. E o fogo que caiu sobre ela não caiu sobre eles, mas o Zeca Fujão, o mesmo fogo que caiu sobre sua mãe, caiu sobre ele. E essa ilustração, para mim, é magnífica, porque foi exatamente isto que Jesus fez. Jesus chamou e chama-nos a todos para debaixo das suas asas. Certa ocasião ele olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar-te como uma galinha junta os seus pintinhos e não quiseste. Meu querido amigo, meu querido irmão, Jesus está chamando para debaixo das suas asas. E este fogo que caiu sobre ele, o fogo da ira de Deus, caiu sobre Jesus. 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Imagine um rolo de algodão bem alvo, bem branco, sendo imergido numa poça de lama pútrida. Imagine o algodão absorvendo toda aquela imundície. Quando Jesus foi levantado naquela cruz, ele era esse algodão que absorveu toda a maldade, todo o pecado do mundo. Ele era, naquele momento, imundo, ele era maldito. Então, em que consiste a pregação do Evangelho? O que temos que pregar para as pessoas? Nós temos que clamar para que fujam para debaixo das asas do amor de Deus. Fujam da ira para o amor de Deus. Nós vamos ler a profecia mais impressionante do profeta Isaías sobre o juízo de Deus caindo sobre o seu filho. Está lá no capítulo 53 do livro que leva o seu nome. A partir do versículo 3 diz assim: ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso.
Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, foi ele ferido. E puseram-lhe a sepultura com os ímpios, com os perversos, e com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem engano algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a sua alma por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Hebreus 2:3 diz: Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Em Atos 4:12 lemos: E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A morte de Jesus foi uma morte vicária ou substitutiva. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Gandhi, o grande indiano, afirmou certa vez: eu admiro Jesus profundamente, mas não posso aceitar que ele tenha morrido em meu lugar. Então Gandhi não correu para debaixo das asas do amor de Deus. Ele ficou confiado nele próprio. E o fogo do juízo caiu sobre ele. Se há aqui hoje alguém que ainda se mantém rebelde contra o Filho, o meu apelo a você é: corra, enquanto é tempo, corra para debaixo das asas do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Hoje, a palavra diz: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém.